intervenção fez aqui uma comparação entre, dividiu aqui os moçambicanos, os desprovidos e os que têm, onde diretamente ou indiretamente teria avançado que aqueles que não têm condições só estão retidos, estão detidos. Agora os que têm pagam caução e em algum momento até põem em causa a própria idoneidade, põem em causa até o próprio profissionalismo de um juiz, acaba vendendo a causa, entre aspas, creio que é isso que queria dizer. Agora, o que pode-se fazer para acabar com isso? Bem, o processo da constituição de instituições credíveis é crescente. Nas nossas condições não temos como falar de perfeição, mas sim de um processo de crescimento. O nosso Estado, politicamente, se diz que é um Estado recente, e essas transformações democráticas são ainda mais recentes ainda, de tal forma que sempre houve uma luta entre as instituições, no caso, as instituições de justiça com as instituições do poder executivo, principalmente o poder executivo. Falo de forma geral, de forma global, o poder executivo sempre pretendeu sobrepor-se àquilo que são os outros poderes, no caso, o poder legislativo e o poder judicial em si. Então, isto faz com que, efetivamente, haja esta situação em que, na nossa realidade, o poder judicial depende, entre aspas, do poder executivo, ou seja, é o poder executivo que determina qual é o orçamento que tem de dar ao poder judicial, é o executivo que tem de determinar qual é o orçamento que deve disponibilizar, por exemplo, ao poder legislativo, é um chefe de um departamento ou até chefe de repartição do ministério aí que determina qual é o salário que um juiz ou um procurador-geral da República deve receber. E as dotações orçamentais são decididas por esses técnicos que pertencem ao quê? Que pertencem ao poder executivo. Então, isto aqui faz com que o processo da afirmação das instituições tenha de conhecer esses precalços todos, mas o que se pretende no final do dia é que o cair não significa derrota em cima. Cair e saber levantar, as instituições devem cair e saberem levantar, de tal sorte que é deste processo que se erguem ou que se constituem ou que se constroem os estados de direito democrático, no sentido que os manuais de direito, de sociologia e por aí em diante pretendem se referir quando falam de estados de direito democrático. Agora, na nossa realidade, de facto, temos este dilema entre a vontade de querer fazer as coisas e os meios com que a gente conta para fazer vincar esta pretensão. Essas situações que temos hoje em dia revelam mais ou menos isto, a vontade de querer fazer as coisas. A questão da LAM é uma questão que tem estado a transtornar e tem, de certa forma, estado a manchar as sucessivas governações, vou dizer, do partido Frelimo, pois que uma empresa como ela é uma empresa visível, é uma empresa de cartaz. Agora, quando me diz hoje, por exemplo, quando a gente temos uma semana rica em inventos, aquele invento de Gaza também, faz parte deste processo. De que, quando eu dizia na minha primeira intervenção que a mente humana muitas vezes é que está em cabo. Aquelas pessoas estão detidas em Xai-Xai. Eu quero acreditar que ninguém as mandou fazer aquilo ali e acharam que deviam fazer, porque fazendo o produto do seu trabalho, provavelmente esse sim, fosse já servir para quê? Servir para aquelas habituais, como é que se diz? Bens para aqui, bens para colar. Sociais ou políticas? Até econômicas. Econômicas. Até econômicas mesmo. Começar aquele colchão ali bem pequeno, vender ali dragão. Não precisa, o colchão não precisa vender, até mesmo oferecendo.
ganha-se reputação, ganha-se poder. Porque quando a gente sabe, por exemplo, em casa do Dr. Runguana, ele tem muitos colchões, né? E a gente vai para lá, e a gente recebe um colchão. Quando a gente recebe o colchão, ele oferece-nos uma caixa de dragão, quando oferece-nos um pacote de massa esparguete, quando oferece-nos umas latinhas de conserva. Isso faz com que, por exemplo, o Dr. Runguana seja socialmente diferente. E as pessoas que recebem favores, dizemos do Dr. Runguana, não é o caso. E as pessoas que recebem favores a partir dele, eles começam a elevar esta pessoa. Começam a elevar a pessoa injustamente. Porque, de fato, a pessoa não merece ser elevada àqueles patamares. Agora, sobre a situação de Gaza, deixa-me dizer que eu frequento muito a província de Gaza, devido à minha profissão. Conheço muita fofoca que anda na província de Gaza, no contexto político. Eu, quando vejo aquelas situações, eu confesso que tenho estado a ser muito cauteloso, porque as guerras intestinais em Gaza são intensas, principalmente na cidade de Xai-Xai. Eu tenho a mínima... Recordam-se daquilo que foi como é que é? Aquele ato de indicação dos prováveis deputados na legislatura. É para essa legislatura. Exato. Aquela confusão toda quando emergiram aquelas figuras daquela senhora. Artemisa, Sim, mas este que era o... Ruma. Exatamente. Okay. Entre aquilo que nem sequer chegou de ser de domínio público. Portanto, ali há fight, como se diz na linguagem vulgar, há muita confusão. E há de se notar que o caso de Xai-Xai, principalmente, nunca nenhum presidente do município, se não conseguiu renovar o mandato. Cada presidente do município faz e muitas vezes antes de chegar à metade já querem que saia. Tenho estado a acompanhar, tenho estado dito com muita gente, quando a gente pergunta que tal o atual edil, que foi, pronto, eleito, não sei, bem ou não sei quanto. Se perguntar hoje como é que é, há pessoas que já dizem, olha lá, que sai, não sei quanto. Então, aquelas detenções de Xai-Xai, é necessário que a gente tenha muita cautela, sem pretender dizer que aquelas pessoas não cometeram aquelas irregularidades. Mas é preciso sermos muito cautelosos, porque o ambiente político em Gaza, principalmente na cidade de Xai-Xai, como é que se diz? Dizem que é de cortar a faca. Ali há guerras de toda a natureza, e de tal sorte que a mim não me vai espantar se vierem dizer que não, houve equívocos, as coisas não eram bem assim. Atenção, a mim, que conheço minimamente alguma realidade, mas também alerto que não pretendo dizer que aquelas pessoas não cometeram as infrações. Por quê? Nesses períodos também, há gente que também procura tirar proveito disto. O sofrimento de uns, muitas das vezes, costumam ser o quê? O alívio para as outras. E isso sempre existiu em muitas esferas da vida. É por essa razão que hoje em dia, por exemplo, quando se procura saber aquelas pontes que o presidente Nyusi até publicitou, aquelas pontes móveis, metálicas, foram procuradas agora. Não está, nenhuma delas está a aparecer. Se recuarmos mais, há 30 anos atrás, a quando do Acordo Geral de Paz, falou-se muito, de material militar, aeronaves, motor de aeronaves, que no meio daquela situação do Acordo Geral de Paz, praticamente se desmantelou o exército, que tinha meios que hoje em dia até dão falta. Sabe que os 30 anos depois até poderiam ser meios obsoletos, mas para o tipo de Estado que somos, ainda poderíamos dizer, porque para quem vai a determinados países lá da Ásia Sudeste Asiático, vai encontrar que ainda usam aqueles MiG-17, MiG-18, aliás, MiG-19, 20, por aí fora. São tipos de meios, por exemplo, que nós tínhamos para a nossa realidade. Hoje em dia não temos nenhum. Portanto, essa questão de algumas pessoas tirarem proveito do sacrifício ou do sofrimento
de outras pessoas não é de hoje, vem de longe. Portanto, algumas daquelas pessoas efetivamente podem ter pretendido tirar proveito do sofrimento das outras pessoas. Olha, estive uma vez num painel em que levantou a questão de existir numa determinada cidade alguém que abriu uma banca onde até se vendem produtos que estão a vir lá, Cabo Delgado, que era para troca. Tem aquelas sopas, aquelas só se metem na água, para diluir, não sei quanto. Alguém que está tirando proveito da situação para esse tipo de coisas. Atenção, isso não é de coisas que pronto, já debatemos isso. Doutor Comando, disse que o judicial ou a justiça é refém do poder político. Nesta ordem de ideia, nós temos a situação de Gaza que fazia menção, uma mulher, provavelmente do partido do poder, partido Frelimo, e está aqui mesmo a ser responsabilizada, ou melhor, foi detida. Será que essa detenção representa, ou melhor, responde a esta questão de que em Moçambique não há interferência política, porque se houvesse, seria protegida pelos camaradas de modo em que não fosse responsabilizada? As duas possibilidades existem. No meio destas guerras intestinais em Gaza, é provável que podem aparecer alas que dizem, deixa lá. Nós não tivemos nada a ver com aquilo. Ala política. Ok? Sim, politicamente. Okay. Mas também nada obsta que no meio disso haja corredores. Exatamente também de índole política para dizer, olha, as coisas não são bem assim, não sei quantos que são. Eu falo isso porque profissionalmente não sou gado. Já andei atrás desse tipo de processos em que as pressões existiram tanto de uma como de outra vertente, porque aquela pessoa que é má para si não é má para toda a gente, assim como aquela pessoa que é boa para si não é boa para toda a gente. Então, quando a gente está em desgraça, há quem, por um lado, quer piorar a nossa desgraça, mas também há aquele que se estivermos numa situação de desgraça por mero equívoco, há quem reza para que prevaleça o equívoco. Portanto, essas possibilidades existem. Então, aí já cabe efetivamente aos juízes e aos procuradores chamarem à colação aquilo que são aqueles ditames que vêm na Constituição, na lei, julgar com imparcialidade, analisar os fatos sem emoções. Tudo está nas mãos do juiz. Tudo está nas mãos dos magistrados. Eu vou dizer magistrados, porque no ato de legalização temos um procurador, que é o acusador, temos o juiz, que é a pessoa que, em última instância, toma a decisão. Bem, aí também, recorde-se que as pessoas têm um representante, que é o advogado, mas em termos de tomar a última decisão, essa sempre cabe ao juiz. Então, é aqui onde eu costumo dizer, todos nós que participamos no processo de administração da justiça temos a liberdade de errar. A única pessoa que não deve errar é o juiz, porque o erro do juiz pode prejudicar uma vida, o erro do juiz pode prejudicar uma família inteira, pode prejudicar um conjunto de pessoas, mas também as fragilidades do juiz igualmente podem prejudicar uma data de pessoas já prejudicadas por alguém que de repente é beneficiado por um sistema judicial ineficiente. Ok. Doutor Runguan, olhamos para o passado, Samora, hoje, Daniel Chapo. Corrupção, roubo, desvio de coisas, não temos aqui dados tangentes como tal, mas a questão que eu colocaria, que avaliação faz em termos de informações divulgadas, responsabilizações? Esses atos acresceram, diminuíram e, de acordo com aqui a sua visão, a que se deveu esta mudança ou esta permanência? Bom,
primeiro só para comentar um pouco o que disse o colega, portanto, disse coisas muitas acertadas, algumas delas. Portanto, não há dúvida que cada chefe de Estado que nós temos evidencia-se numa coisa. Por exemplo, todos se lembram que quando estamos a falar de paz, sempre nos lembramos de Chissano, não é? Quando estamos a falar da construção da riqueza, sempre vamos lembrar de Busa. E não há dúvida que desta vez o presidente Chapo, pelo menos mostra que está muito preocupado com os seus antecessores da questão da corrupção. Penso que... News, o que nos lembra? Lembra-nos, por exemplo, a entrada no poder de novas pessoas. Há uma coisa que nós temos que reconhecer portanto, há de perceber que no tempo de Chissano e de Busa já havia uma elite quase que dominava o poder, não é? Eram aquelas pessoas ministeriáveis, diretoráveis, não havia mais ninguém. Mas, de fato, o presidente Nunes, dentro de todas as que ele podia fazer, ele colocou pessoas novas, mostrou que qualquer moçambicano podia desempenhar uma função. E, de fato, chamou pessoas que estavam fora daquele círculo fechado do poder. Então, para dizer assim, cada presidente que nós temos traz sempre uma marca, faz o esforço numa certa direção. Só para ter ideia que houve essas detenções em Chaio, houve essas detenções nos aeroportos, e o presidente, no mesmo dia, na CEPOL, creio eu, referiu que não, a justiça tem que avançar. E o próprio Partido Frelimo veio através do seu porta-voz a dizer que não, a justiça, o processo tem que seguir os seus trâmites. Portanto, mas isto que estamos a dizer, que é, de fato, uma marca de um presidente que quer deixar uma viragem do próprio partido, mostra exatamente estas amarras. Porque não devia não ser necessário o Partido Frelimo aparecer, não é? Como que está a libertar o juiz porque reconhece que não, este aqui, ao ver que aquele é o membro sendo do partido, vão parar. Então é preciso dizer que não, nós não nos preocupamos, sigam o vosso caminho. Não sei se está a perceber o que estou a dizer. Então, isso tem esses dois lados, que já se dizer, pronto, esta separação de poderes é importante, no sentido que houve a transferência e se calhar, mas precisamos de mais tempo para verificar esta tese, mas não deixa de ser uma boa sugestão. Mas como foi dito aqui, que efetivamente o poder executivo manieta todos os poderes, sobretudo através do orçamento. Por exemplo, estava a se discutir, olha, por que os deputados não têm iniciativa de lei? É porque qualquer deputado, qualquer partido, qualquer bancada que tem uma proposta de lei, tem que mandar ao Ministro das Finanças. E o Ministro das Finanças, de acordo com a sua vontade, declara se tem cabimento orçamentário ou não tem cabimento orçamentário. É assim que todas as propostas que vêm da oposição caem liminarmente, porque quando vão ao Ministério das Finanças, o Ministro das Finanças sempre vai dizer que não há cabimento orçamentário para que essa proposta continue indo em frente. Mas todas aquelas propostas que vêm do governo têm cabimento orçamentário, só para perceber como é que o nosso país funciona. Naquilo, por exemplo, que é de interesse da Assembleia, por exemplo, que é o que chama do orçamento, há de perceber que a Assembleia não faz lei do seu próprio orçamento, porque também não teria cabimento orçamento. O que faz? Faz uma resolução. E esta resolução já faz parte da Lei Geral do Orçamento do Estado. E como há o interesse do próprio Ministro das Finanças em que passa o orçamento, acaba também passando o orçamento da Assembleia. Para dizer que, efetivamente, existe esta capacidade que o Poder Executivo tem de influenciar os outros poderes. Existe, efetivamente, esta responsabilidade que o partido que está a governar há 50 anos tem de fazer com que as instituições possam ser cada vez mais livres. Mas o que eu queria assinalar e repiso é o facto de que, efetivamente, a democracia, portanto, a corrupção tem que ser percebida como uma doença da democracia. Portanto, que onde há democracia, há maior probabilidade de vigorar a corrupção. É por isso que quando instalas uma democracia, tem que se perguntar quais são as decisões, quais são as estratégias que existem para que efetivamente esta tendência da corrupção ficar doente, da democracia ficar doente, não é? Doente de corrupção, como é que nós vamos estancar
porque faz parte da própria natureza desse sistema do poder, ela resvalar na corrupção. Exatamente isso que estava a ser dito, que olha, há várias fações. Estamos a falar de um partido, estamos a falar de um Estado, mas tem fações. Então, é lógico que, havendo democracia, havendo essa distribuição do poder que não está concentrado numa única instância, as pessoas, voltando a essa ideia da fraqueza das pessoas, possam usar também isto, né? Possam usar essas pessoas organizadas ou individuais que têm poder, possam usar a própria justiça para atingir os seus fins, no sentido de trazer as instituições de justiça para o combate político de uma forma corrupta. Também isso existe. O que eu estou aqui a tentar dizer é que, efetivamente, há uma necessidade de o combate da corrupção estar acompanhada por medidas que façam com que a população perceba que, efetivamente, esta corrupção está a ser combatida. E no caso vertente, estamos a falar de Sr. Zaire, a melhor amostra. Há uma situação em que a população acaba de encontrar um caixão, não temos muita informação, deixe-me aqui tentar perceber ao certo dos colegas o que é que está a acontecer, onde é que está a acontecer e quais são os dados que nos oferecem neste espaço. Saudações Massango, saudações também extensivas a todos os telespectadores e internautas que acompanham o programa Diário do Povo a esta hora. Estamos neste momento precisamente no bairro Mucup, província de Maputo, quarteirão 4, para relatar um caso insólito que deixou os moradores deste bairro consternados. Afinal de contas, acordaram deparando-se com um caixão. Isso mesmo. Um caixão contendo no seu interior uma boneca. Uma boneca que não sabemos nós se trata de uma brincadeira, se trata de um ato de intimidação. Mas o que sucede é que o caixão foi encontrado no interior desta casa que o Carlos Josias vai neste momento ilustrar logo nas primeiras horas deste dia, deixando, portanto, a proprietária desta casa indignada. A proprietária ficou, portanto, consternada. Com base nos relatos que colhemos por parte desta mesma moradora, não é frequente que casos como este aconteçam neste bairro, mas a mesma alega que já sofreu diversos tipos de ameaça por conta, portanto, daquilo que são as suas obras, por conta também daquilo que é o seu trabalho. Os moradores também que estão nas imagens mostram-se igualmente indignados, mostram-se igualmente repugnados com esta ação. Carlos Josias, ao meu lado, é possível neste momento vermos que o caixão já foi reduzido praticamente a cinzas, porque os pastores estiveram, portanto, neste local a fazer as devidas orações e acabaram, portanto, incinerando este caixão que no seu interior continha uma boneca. Para que tenhamos muito mais substância com relação a este caso insólito, a este caso, portanto, que chocou este bairro de Mucup, na província de Maputo, precisamente no quarteirão 4, vamos procurar ouvir a proprietária desta residência, que por sinal é a residência onde foi encontrado este caixão e ao redor continha também alguns medicamentos, continha algumas folhas que a mesma pressupõe que seja uma superstição. Vamos neste momento procurar ouvir a moradora. Minha mãe, muito bom dia, está neste momento em direto para a tua televisão. Conte com mínimos detalhes o que é que terá acontecido, o que é que viu exatamente. Bom dia, chamo-me Paula Ernesto Matola. Sim, na madrugada de hoje, deparei-me com uma situação muito triste aqui na minha residência, onde na madrugada, a partir das 2 lá para as 3 da madrugada, ouvi os movimentos fora, como se alguém estivesse a abrir na minha janela. Então, quando despertei, fiquei atenta para ouvir se continuariam a abrir a janela ou para saber o que estaria a acontecer fora. Não ouvi mais nada. Então, fiquei apavorada, acordei, fiquei na cama, fiquei atenta. Então, naquele momento eu não consegui mais voltar a dormir. Fiquei lá, fiquei no quarto até de manhã, hoje às 6 horas. Quando levantei para sair fora, logo na entrada, deparei-me com um caixãozinho na porta, onde lá continha uma boneca, uma menina, uma bonequinha dentro do caixão. Havia lá medicamentos,
muita coisa. Estava lá panos vermelhos, em cima daquele caixão havia uma cruz vermelha, onde quando abri a porta, deparei-me com aquilo, voltei para dentro. Fiquei assustada, sentei em cima da cama, orei. Depois de orar, procurei forças porque eu estava a tremer, já não conseguia nem pegar no telefone para poder ligar para alguém. Foi quando eu consegui pegar no telefone, liguei para minha irmã. Minha irmã ela não atendeu no momento, liguei para outro meu irmão e o meu irmão também respondeu, aliás. Então, quando eles se aproximaram, eu pedi para acordar meu pai e outra família. Acordou meu pai, vieram aqui também, viram o que havia acontecido. Então, naquele momento, eles procuraram saber se eu estava bem lá dentro. Eu falei com eles, está tudo bem comigo. Mas aqui onde eu estou não consigo ficar de pé porque eu estava a tremer com aquilo que eu tinha visto naquele momento. Então, quando meu pai e meu irmão disseram, não, fizemos o quê nesta situação? Não, vamos procurar saber ou vamos ligar para alguém próximo para poder nos ajudar e vermos como é que podemos sair nesta situação. Foi quando eu liguei para uma das irmãs da igreja, ela também ligou para a estrutura do bairro e comunicaram todo o bairro e aproximaram aqui a casa. De facto, o caixão ainda continuava ali no coisa na porta e todo mundo viu, conforme podem ver, já conseguiram tirar o caixão dali até a rua e lá queimaram. Aproximaram pastores de outras igrejas, também estiveram aqui fazendo orações para poderem me dar força e disseram que não, mana, não podes continuar aí dentro, tens que sair para fora porque nós estamos aqui para te dar força. Nós vamos remover esse caixão daqui para poder sair, porque eu naquele momento eu não conseguia sair, eu estava com medo de pular, porque aquilo estava mesmo diretamente na porta, eu não conseguia sair com aquilo ali diante da porta. Foi quando removeram aquilo para aqui, fez oração naquele momento, então pediram-me para sair, eu saí, fiquei aqui com os meus vizinhos e até agora estamos aqui. Há quanto tempo é que reside neste bairro? Estou aqui desde 2018. De lá para cá já recebeu algum tipo de ameaça, algum tipo de intimidação? Sim, isso partiu ano passado. No início do ano passado, eu vinha recebendo ameaças de números que me ligavam, falavam do meu trabalho e prometeram-me várias vezes que podiam me sequestrar onde eu estivesse, porque sabiam de todos os meus movimentos, onde eu ia, quando voltava, quando eu saía de casa, quando eu não estava em casa. E quando eu saio de casa, sempre que volto, retorno a casa, sempre encontro pegada de pessoas que entram e saem da minha casa sem que ninguém as veja. Então, isso vem acontecendo todo ano passado até cá. E em junho do ano passado, no meio do ano passado, em junho, eu fazendo banho, era 21 e tal, quando voltei para dentro, encontrei que as pessoas haviam entrado umas pessoas dentro, haviam roubado o meu telefone e carregado uma pasta do meu material do trabalho. Então, chamei as minhas irmãs de novo, vieram para aqui, procuramos para saber se alguém ainda estava aqui próximo de casa, não encontramos nada, a pessoa havia desaparecido. Partindo de lá, a pessoa já passou a me ligar, queria saber se eu queria recuperar o meu material do trabalho, que era para pagar certos valores que exigiam, malta 20, 30, 50 mil para eu poder recuperar o meu trabalho, o meu material de trabalho, desculpa. Eu disse que não tinha dinheiro, eu não fico com dinheiro, apenas eu só faço esse trabalho, mas eu não fico com dinheiro, não tenho dinheiro para vos dar. Uma vez que vocês levaram isso, levaram para o vosso benefício, que fica com as coisas, eu não tenho como recuperar. Então, cheguei a participar desse caso na esquadra, na Matalagar, fui lá da segunda vez, da primeira vez, da segunda vez de novo voltaram. Removeram muita coisa que estava aqui fora, tudo que eu deixo aqui fora, carregam, qualquer coisa que eles forem a ver aqui no quintal, eu não deixo nada, carregam tudo, voltei de novo para lá. Fui reportado porque eu já estava a receber ameaça dia depois de dia, cada vez mais que eu bloqueava um número, outro número me ligava. Eu saía sempre com medo para trabalhar, mas minhas irmãs, minha família sempre me encorajava, dizia, mana, não podes parar, tens que ter força, continua trabalhando, porque essas pessoas só querem te intimidar. E foi aquilo que eu pensava, até a data hoje, quando eu acordei e me deparei com aquela situação. Sim. Portanto, cogita ou passa-lhe a ideia de que ter encontrado este caixão pode ser também um ato de intimidação por parte dessas pessoas que a têm perseguido constantemente? Com certeza, até pode ser isso, mas não tenho certeza absoluta se essas pessoas estão me intimidar ou mesmo de verdade as pessoas querem me fazer mal. Porque a partir do momento que ameaçam, prometem me fazer mal, eu também não fico segura. E fico mesmo com medo, nem para sair de casa e trabalhar e voltar para casa. Estava a ser muito difícil. Saio porque tenho que ir atrás do meu pão, porque ninguém há de vir me dar de comer se eu não vou trabalhar. Tenho que sair para trabalhar, mas sempre com medo de sair de casa. Para além dos pastores, a autoridade policial esteve cá presente? Não, mas estiveram cá a estrutura do bairro, o secretário do bairro também esteve cá. Sim.
Muito bem, Massango, foram estas, portanto, as declarações deixadas ficar pela proprietária da casa, onde deparou-se nesta manhã com um caixão, mesmo de frente à sua porta. Carlos Josias, vou pedir que ilustre com as imagens a porta onde exatamente foi encontrado o caixão, contendo no seu interior uma boneca, igualmente também panos vermelhos, conforme esteve a relatar a proprietária da casa, mas vamos também procurar ouvir a vizinhança para que tenhamos ter esclarecimentos sobre com que frequência é que este tipo de acontecimentos ocorre neste bairro, com que frequência é que se deparam com este tipo de situação. Muito bom dia, está neste momento em direto para a tua televisão na qualidade de vizinha. É a primeira vez que este tipo de atos ocorrem neste bairro? Bom dia, muito bom dia. Aqui sou Dona Odete Maunza. Sim, eu sou colega do trabalho da irmã. Epa, eu não tenho muito a dizer, é de lamentar. São coisas que sempre têm acontecido com ela. Eu garanto que são pessoas próximas a ela, que convivem com ela, que queiram lhe fazer mal, que queiram lhe intimidar. Mas nós, como família, como amigas, como vizinha, não sou vizinha que vivo aqui perto, mas sou uma irmã que convivo com ela, sou uma colega do trabalho, né? É só de lamentar e agradecemos pela vossa intervenção, porque é necessário mesmo, porque ela vive mesmo atormentada, ela não tem paz mesmo, então pedimos socorro mesmo. Muito obrigada. Massango, foi, portanto, mais uma declaração que foi colhida, portanto, por uma cidadã que diz ser, portanto, a colega de trabalho da vítima, da proprietária da casa, que colheu ou foi colhida de surpresa na manhã desta sexta-feira com um caixão mesmo de frente à sua porta. Neste momento, Massango, não podemos avançar se trata-se de um ato de brincadeira, de mau gosto, se trata-se de um ato de intimidação ou algo mais grave. Mas o que se pode avançar neste momento é que a família, a vizinhança está toda consternada. Massango, nós devolvemos as imagens para os estúdios e retomamos assim que se justificar com mais aprofundamentos com relação a este caso. Davi, bom trabalho. Os senhores e senhores poderão acompanhar o desenvolvimento deste apuramento de reportagem nos próximos blocos noticiosos, em especial ao programa Minuto, aliás, a nossa componente informativa Minuto 10, que só pode acompanhar aqui na tua TV. Temos tido aqui reportagens em direto três vezes a cada carga horária. Doutor Rongwane, estamos mesmo acima da hora. Eu agradeceria aqui em 30 segundos concluir esse fio de raciocínio e já ficar com as versões finais. Não, a outra palavra é para vamos, de fato, é importante que se trabalhe para se combater este mal, mas como eu dizia, para um combate cabal é preciso realmente o envolvimento não só das instituições, mas que a própria sociedade moçambicana seja mobilizada e a própria sociedade moçambicana também possa colher o benefício, possa sentir que este combate está a gerar os seus verdadeiros efeitos. Os efeitos é que haja mais igualdade em Moçambique, não haja uns com tudo, outros sem nada. O resultado é que haja realmente uma justiça, não só nesses casos, mas também em todos os casos. No caso vertente, a questão das eleições e, do ponto de vista imediato, nas LM, é que, de fato, estas detenções possam trazer nos próximos tempos umas linhas aéreas mais operantes, com bons preços, com serviços de qualidade, porque só assim terá valido a pena e muito obrigado. Dr. Mauro, considerações finais, gostaria de acrescentar que não foi questionário de considerações finais. Sim, eu acho que há sim que fazer referência que, apesar de algumas ou das instituições, particularmente as públicas, estarem lá pessoas que até foram confiadas, os seus atos, os seus comportamentos, eles não podem ser extensivamente alargados como se fosse comportamento de uma organização completa. Aquilo que é criminoso, creio que seja algo particular, algo específico. E se assim for,
é importante sempre que se julgar necessário que as instituições que fazem a questão do julgamento, as instituições que regem a questão sobre a criminalidade, as instituições que têm que dirimir assuntos para trazer maior ou melhor imagem do próprio Estado, essas instituições devem ser chamadas à colação e devem estar a fazer e cumprir aquilo que é o seu trabalho. Agora, a corrupção também, mesmo para fechar, tem que ser compreendida que não só tem que se trabalhar ao mais alto nível, não só tem que se trabalhar nas instituições públicas ou privadas, mas também tem que se trabalhar em toda a sociedade. Aquela pessoa que tenta corromper um professor, que tenta corromper um médico, que tenta corromper, um polícia e outro tipo de ações que possam ser maléficas, essas pessoas também devem colocar a mão na consciência e perceber que a corrupção começa dentro da nossa casa. E se nada fizermos dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro das nossas comunidades, porque depois evolui para a sociedade moçambicana de forma geral, obviamente que nós só iremos falar porque é o outro. Mas nós temos que olhar para nós mesmos de modo que nós sejamos o espelho da sociedade que nós queremos. Por isso gostaria de encerrar com estes termos. Obrigado. Okay, muito obrigado. Produção, prepare-me aí a seguir o discurso da Frelimo. Diz os 50 anos, nosso país teve muita sabotagem. A seguir a linha, depois, assunto Cadoda. Considerações finais, Dr. Kumbane? Bem, em jeito de considerações finais, eu diria que o combate à corrupção, na minha ótica, tem 3 vertentes. A primeira vertente mexe com o poder político. O poder político é preciso que avalize esta luta contra a corrupção, porque não há nada em nenhuma parte do mundo que possa progredir nesta luta se o poder político não der o aval necessário para que esta luta de facto ou este combate de facto seja um combate sério. Depois, a outra vertente também tem a ver com a sociedade em si. O poder político sozinho, o judiciário sozinho, não tem como levar a cabo esta luta se a sociedade como tal não colaborar. É preciso uma colaboração intensa da sociedade. Primeiro, evitando envolver-se em atos que consubstanciam corrupção. Segundo, denunciando os atos de corrupção, porque só assim é que esta luta vai marchar. E por fim, o sistema judicial. O sistema judicial deve perceber que ele, no final do dia, é o guardião final de toda esta luta. Se o sistema judicial não estiver preparado, simplesmente vai passar o tempo a frustrar as expectativas da sociedade, pois que, tal como dizia, quando a gente fala de sistema judicial, estamos a falar de pessoas isoladamente consideradas, em que cada uma tem um processo por decidir, onde tem todo o poder absoluto para decidir numa e noutra vertente. E se neste processo não houver um comprometimento com aquilo que é o objetivo final pretendido, efetivamente vamos passar o tempo neste ping-pong em que hoje há detenção deste, amanhã há detenção daquele, no dia seguinte soltou-se este, voltou-se a deter aquele. Quer dizer, isso aqui vira um espetáculo em que as próprias detenções passam a não assustar ninguém. Muito obrigado. Vamos dessas 2 reportagens e depois volto para discutir com cada um de vocês. Tchau. Este país leva 50 anos de independência. Mas dos 50 anos de independência, nós passamos anos que não conseguimos fazer nenhuma tarefa, nenhuma atividade para o bem-estar do povo, ou melhor, para o desenvolvimento deste país. Porque ficamos em conflito entre nós, moçambicanos. Jovens, 50 menos 16 anos. Quanto é que fica? 34 anos, menos aqueles 5 de Santo Gira, quanto é que fica?
Depois daí, nós encontramos aqui no meio, passamos cheias, não sei o que. Quantos anos mais ou menos nós temos? Pelo menos que vivemos bem. Menos um ano de destruição ainda, pelas manifestações violentas. Quanto é que fica? Significa a Frelimo dirigiu sim em 50 anos, mas durante esses 50 anos houve muita sabotagem. Porque aquele que nos colonizou não queria que nós ficássemos independentes. Então, como consequência, o que aconteceu? Começaram já a provocar guerras, incitando a violência, que é para nós continuarmos ainda a sermos dependentes. Então, ficamos sim independentes, ficamos sim com 50 anos, mas desses 50 anos nós fomos bem sabotados. Durante este período que passou, camaradas, nós passamos mal, fome, nudez. Quem tinha exatamente naquele tempo sapato, eu digo, aqueles que nasceram nos anos 70, aqueles que acompanharam até a nós, sabem o que nós passamos. Para se conseguir sal, era um problema. Conhecemos o que é sal, né? Não é? Hoje, cada um vai aqui, não é no mercado, vai aqui perto aqui. Vai conseguir, não é? E come um bom carê, que anima. É ou não é? Mas antes não havia isto. Queria dizer o seguinte, que nós como jovens da Frelimo tenhamos coragem, que o desenvolvimento está a vir, não começou hoje, mas nós vamos ainda. Jovens, nós como jovens somos a força mobilizadora. Nossa tarefa é mobilizar os outros jovens para que estejam conosco. O jovem da Frelimo deve se identificar com a Frelimo. Como é que se identifica que esse jovem da Frelimo? Identifica-se pelas ações. É verdade que um jovem da Frelimo, antes de partilhar um post, não é? Aquela mensagem que apanha dos outros, antes de reencaminhar, ele primeiro verifica o conteúdo da mensagem e daí partilha. Vimos estas declarações. Vamos agora, meus caros. Já eu até disse tchau, foi um lapso. Caríssimos, vamos a esta imagem que quebra-nos o coração. Estou a correr contra o tempo, fiquei com 3 minutos. E gostava de repetir dos palcos, da fama, do dinheiro para estivador, carregador de sacos. Que políticas nós estamos aqui a aplicar, estamos aqui a implementar para os pequenos novos talentos? No passado, discutimos. Artistas estiveram no seu auge, no pico, e passaram por algumas situações. Pelo menos ter uma intervenção de uma entidade que zela pelos artistas para apoiar os serviços médicos, não tiveram. Tínhamos em mente que isso já tinha sido ultrapassado. Mas agora, esta realidade que estamos aqui a partilhar é triste. No mês passado, vimos imagens desses adolescentes envolvendo-se em atos de agressão, pancadaria. E hoje, vamos ver essa imagem. Carrega aí. Fala, Sana Poto. Tudo bem? Está a trabalhar aí? Alô, que faz Poto, cadoda. Sarla. Poto. Epa. A vida do outro lado não é boa. Do outro lado é ostentação, mas a realidade é outra. Fala, Sana Poto. Tudo bem? Está a trabalhar aí?
Ilustres. É isto. Jovens dançarinos, cadodas, famosos. É isto que estamos a ver. Está a carregar 25 quilos. Não sei se ali tem 50 quilos. Está a carregar aquilo. Primeiro, é menor de idade. Fora de ser artista. Estamos diante